Paz e graça, irmãos. Irmão Jonas, desse jeito é impossível gravar esse vídeo. Pô, com a incoerência que nós dois estamos, esse embate que nós dois estamos aqui conversando. Vou até falar para os irmãos chegar mais. Veja só, irmãos. Como é, Jonas, que eu vou viver mais debaixo da lei? Maldito o homem vive debaixo da lei. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O véu do templo rasgou do alto a baixo. Como eu vou estar lendo o Antigo Testamento, Jonas? Uma antiga aliança já ultrapassada. Eu vou ler agora o Novo Testamento. Nossa, irmão, você aprendeu muito mal tudo que falaram pra você. Tá bebendo minha água aqui, né? Irmão, da mesma forma que o senhor tá falando que não pode ficar debaixo da lei, com que autoridade você vai mudar a lei? Me diz, como que o senhor vai mudar uma página dessa lei se Jesus mesmo, que ele tá acreditando, disse que nenhum i, nenhum tio passaria dessa lei aqui, dessa palavra, até que ela se cumprisse? Me diga, irmão. Mas, Jonas, o povo de Deus já tem tanto mandamento, Jonas. É mandamento em cima de mandamento, tanta coisa já, e você ainda vem mais com lei para cima dele. Deixa nós se divertir dentro das igrejas, deixa nós rodopiar, deixa nós pular, que Jesus já morreu por nós, já pagou a conta na cruz. Eu agora quero me divertir, eu quero chegar nos templos e quero ficar contente lá dentro. Jesus Você mesmo... vem com lei. Eu vou falar duas coisas, meu Fábio. Jesus disse que ele não veio para abolir, e sim para falar mais ainda sobre essa lei. E outra coisa, se fosse assim, então é certo matar? É certo roubar? Então se for assim, eu posso roubar alguma coisa do senhor, o senhor pode adulterar, não é assim? Pode cobiçar, mentir, não é, meu Fábio? Já que indo por esse pensamento? Então, irmãos, o que vocês acabaram de ver aqui é uma interpretação aqui do irmão Jonas e do irmão Fábio para demonstrar esse impasse que existe entre muitos irmãos, porque mesmo, Fábio, por causa de falta de interpretação. Falta da interpretação do que está dizendo aqui na palavra de Deus. A pessoa lê e acaba não entendendo direito. Mas, para a gente poder explicar e interpretar para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos para a Bíblia. Irmãos, isso aqui que vocês acabaram de ver é a falta do conhecimento do que está dizendo nesse livro aqui, que faz as pessoas terem discussões como essa que os irmãos representaram aqui. E isso não é só entre duas pessoas, é o meio inteiro cristão. É falta de conhecimento que é causado porque a pessoa não lê, não estuda, não interpreta o que está querendo dizer aqui no original, para entender, porque o sentido do original é perdido na tradução para o português, como eu já disse alguns vídeos atrás. E pelos pregadores mau caráter que estão lá, muitos deles falando coisa que não tem nada a ver com o que o texto querer dizer. Pegar o texto e tirar do contexto dele para falar o que quiser. É por isso que acontece esses desentendimentos, não é mesmo, Fábio? Por você falar em mau caráter, meu irmão Jonatas, eu já vou começar em mau caratice com o que fizeram com a Bíblia. Jesus, o próprio Deus, nunca tratou a palavra dele como um Novo e Velho Testamento. Nunca. Porque indo para a Bíblia, não ficando só nas nossas palavras, se você for para a Bíblia e abrir a sua Bíblia aí, dá uma pausa no vídeo e vê onde está escrito lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim, ó. E sois edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra de esquina. Na realidade, o povo de Deus, vamos aprender direito agora, aprender direito, parar de estar falando que o velho passou, o Antigo Testamento passou e agora é o novo, que nós estamos na graça agora, que as coisas velhas se passaram. Onde é que você vê velho aqui, irmão, na palavra de Deus? Se não for manipulação de mau caráteres dentro das igrejas que usam os púlpitos para dizer que mais da metade da palavra de Deus passou. Isso aqui é eterno, irmão, é caráter de Deus, a palavra de Deus é caráter de Deus. Nós temos apenas uma Bíblia sagrada para nos instruir
a levar a palavra de Deus e o que ele realmente quer falar conosco. Quando você usa essa nomenclatura, Velho Testamento e Novo Testamento, você, sabendo agora, você vai fazer as mesmas coisas que esses mau caráteres estão fazendo, que é destruir a santa palavra de Deus. Porque se você tirar um i ou um tio da palavra de Deus, você acaba com toda ela, né, Jonas? Como foi dito mesmo na abertura. E esse trecho de Mateus, do i ou tio, se você for entender por que Jesus usou essas palavras, o i, que no nosso idioma português, né, é o i, que veio do latim, que veio do grego, que no grego é a letra iota, que dela derivou tanto a letra i quanto a letra j. E essa letra vem de uma letra hebraica, que é a 10ª letra hebraica. Ela é a menor letra daquele alfabeto. Ela é usada para representar o quê? A menor parte. Por isso que eles Então, falam por de isso 10. que o número 10 na cultura judaica e na cultura hebraica, ele representa a menor parte. Ou você achava que era coincidência serem 10 mandamentos? É o mínimo que você tem que fazer, é os 10 mandamentos. E aí chega hoje em dia, chega lá um pastor e fala que 39 livros da Bíblia não servem de mais nada, incluindo os 10 mandamentos, que estão no livro de Êxodo. Você está jogando conhecimento de vários anos na lixeira, não é, irmão Fábio? Como as pessoas fazem hoje em dia, já que o Jonas falou, não é, irmão Fábio? Porque é muito fácil, né? Você pega esse livro aqui e dividir, né? Aí você pega e divide, é bem bonito, encadernado, tudo, mas você coloca a sua mãozinha, que é a mãozinha humana. Mão humana coloca Velho e Novo Testamento. A parte da Bíblia, que não é inspirada por Deus, é a nomenclatura Antigo Testamento e Novo Testamento. Jesus nunca tratou dessa forma. Jesus sempre tratou assim, ó, que o povo dele será edificado entre o escrito dos apóstolos e dos profetas. E ainda inverteu ainda, né? Porque as pessoas vão no Velho Testamento, depois no Novo, ele já foi nos apóstolos e profetas. Né, Jonas? Jonatas? E para você tirar isso, não é como tá com a Bíblia aqui, não é, irmão Fábio? E arrancando as folhas. Não, é arrancar da sua alma, isso que tá fazendo você não querer estudar a Bíblia de verdade, só querer escutar do que as pessoas te dizem sobre ela. Ô Jonatas, e para dar um exemplo aqui, que tem pessoas, já que entramos nesse tema, nós temos ali escrito em Gênesis, né, Jonatas? Porque tem muitas pessoas que dizem que aqui o Deus do Antigo Testamento é pela lei. E o do Deus do Novo Testamento é pela graça. Você imagina quando Eva e Adão pecou no Jardim do Éden, da forma que é trazida para vocês a lei de Deus, ele tinha fulminado Adão e Eva naquela hora. Da forma que é pregada a lei para vocês, que a lei é dente por dente e olho por olho, né? Olho por olho. Tem até o original no hebraico também, o que quer dizer olho por olho, dente por dente, que a gente não vai falar nesse vídeo, que vai ficar, ou quem sabe a gente vai falar, né? O que quer dizer olho por olho e dente por dente. Irmão, bem rapidinho para falar o que é olho por olho e dente por dente tratado ali no Antigo Testamento, que vocês falam. Se eu pegar essa caneta emprestada do irmão Jonas, eu tenho na obrigação de entregar. Não é, irmão Jonas, me bater ou dar uma tapa nele, não. É ter a palavra, irmão. É você exercitar essa santa palavra. Isso é olho por olho e dente por dente. Jonatas, lê... Essa regra do olho por olho e dente por dente, que é mencionada na Bíblia, ela na verdade é do Código de Hammurabi, que foi um dos governantes da Babilônia, que criou esse código de ética, que na verdade foi um dos primeiros tratados da história, que fala assim, se alguém te fez alguma coisa, você tem que pagar na mesma moeda. É isso que significa, esse olho por olho e dente por dente. Tanto que Jesus até muito tempo depois falar, nos tempos antigos vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Porém, eu lhes digo que tem que amar o próximo, que quem tiver com raiva do irmão sem motivo já tá matando ele. É isso que quis dizer. Muitas pessoas usam essa passagem, né, esse método de ensino para desmentir essa parte da Bíblia, que eu conheço uma pessoa que faz isso mesmo, que ela desmente essa parte da Bíblia e o Deus dessa parte da Bíblia por esse método de ensino.
Pelo método de ensino. E o que, Jonathan, como eu despertei você para ler a Bíblia, o que a Bíblia nos diz sobre essa lei do Antigo Testamento e graça? Será que no Antigo Testamento só tem lei? Não tem graça também? Só a graça só vem aqui no Novo Testamento? Ou nós encontra graça no Velho Testamento também, Jonatas? Pode ser mencionado a graça também, que esse versículo que o senhor falou, Gênesis 3, no 15. Pause o vídeo e coloque na sua Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava falando a profecia da crucificação de Jesus. Quando ferir seu calcanhar. O que era ferir esse calcanhar? É a marca do Filho de Deus, Jesus. Ele está ali pendurado como um inimigo político de Roma. Crucificado, humilhado. Até mesmo naquela passagem aqui da água com vinagre, aquilo ali era uma esponja num graveto. Aquilo ali era o que os romanos usavam para limpar depois de fazer as necessidades fisiológicas dele. Indo para a linguagem mais normal, que eles usavam para limpar, desculpa lá, irmão, a bunda depois de cagar. Aquilo ali que usaram aquilo para dar vinagre para Jesus. E você trazendo por ser a primeira profecia, está escrito em Gênesis, irmão. A primeira profecia que o verdadeiro Deus e o Deus da Bíblia fez aquela mulher que acabara de morrer, né? Tinha acabado de morrer Adão e Eva ali, morreu espiritualmente, porque ele, depois de ter transgredido aquela lei, ali de não comer daquele fruto, e acabaram comendo, pela graça de Deus, ele enviou o seu cordeiro, para depois de milhares de anos, ele passar pelaquela vergonha que o Jonatas acabou de falar, até de onde foi que ele tomou aquela água. Essa profecia está no Antigo Testamento, irmão. A primeira profecia que prometeu um Salvador das nossas vidas. Mas quando você adquire um conhecimento, e pega o conhecimento e senta em cima dele, o que vai acontecer? Você vai continuar sendo as mesmas pessoas que negligencia, que está dentro dos templos, te enganando, dizendo que a lei de Deus já passou, que agora não tem que fazer nada. Eu posso matar agora? Eu posso roubar? Eu até posso. Tudo posso, mas nem tudo devo, nem tudo é lícito. As pessoas querem tocar em quê quando fala assim que a lei foi abolida? Jonatas, ou Jonas. Pode falar, Jonatas. Essas pessoas, quando elas falam que a lei foi abolida, elas querem pegar para poder viver uma vida desregrada. Uma vida, posso fazer o que quiser, Jesus me ama do jeito que eu sou, não precisa usar obra, não é a obra que vai me salvar, é a fé que eu vou ter em Jesus. A pessoa sempre está falando esse versículo. Só que até esse versículo está tirando de contexto. Porque fala assim, não de obras para que ninguém se glorie, porque não vem de vós, é um dom de Deus. Mas o que isso quer dizer? Não é que você vai viver, você vai poder fazer o que quiser e depois falar, não, eu creio em Deus, Ele vai me salvar. O que está querendo dizer é, você tem a crença em Deus, você crê nele, você segue Ele, e como consequência você vai demonstrar isso às pessoas, como consequência, não como o objetivo. Como consequência vai demonstrar essas pessoas em forma de bons atos e na forma de seguir no que está nesse livro. Ô Jonatas, mas se é dessa forma que você falou, vamos supor, como eu posso demonstrar que te amo? Né? Como eu posso demonstrar que eu te amo? Eu falo direto, eu amo meus filhos. Mas como eu posso demonstrar isso? Jesus falou, não foi, Jonas? Como eu posso demonstrar a ele, não ao mundo, mas a ele, como eu posso amá-lo? E isso tem diretamente em falar em lei, né? Fala diretamente uma lei. Vamos supor, eu amo Jesus, como as pessoas falam, né? Eu amo Jesus, eu amo Jesus.
Eu tenho dificuldade de amar Jesus. Porque a palavra dele vai falar, se... Tu me amas. O que a palavra de Deus está falando, Jonas? Escute só porque eu e muitas pessoas têm dificuldade em amar Jesus. Só porque, irmão Fábio, as pessoas têm dificuldade? Porque Jesus disse, se tu me amas, guarda meus mandamentos. Se tu me ama, né, Jonas? Se tu me amas, guarda meus mandamentos. Mas tem muitas pessoas boas, Jonatas, que queria agradar a Deus. Agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas ela é embalada com doutrinas mortais dentro das igrejas, que pega o dízimo deles e fica, vamos supor, eles pagam, na realidade, o que está acontecendo? Os membros estão pagando para ter pessoas dentro, em cima dos cultos para acariciá-los. Porque hoje em dia ninguém pergunta mais para Deus, ô Senhor, o que eu faço para te agradar? Não, vai perguntar ao pastor, é pecado. Fala na Bíblia, João, tá esse versículo para não ficar só nas suas palavras. Antes de falar disso, eu também queria falar que esse negócio de falar é verdade, a pessoa não tá querendo saber. A pessoa tá querendo ir chegando até poder fazer o que quiser. Onde é que tá escrito, Jonas? É que nem uma história. Pastor, nessa distância aqui, tá, é seguro abismo? E nessa daqui? E nessa aqui? Aí uma hora o pastor foi e falou, você tá preocupado em saber a distância segura porque você quer chegar perto, não quer? Eu digo, pastor, isso aqui é pecado? E isso aqui? Por que você quer saber tanto se isso é pecado? Né, irmão Fábio? Verdade. Se você... Por que você quer chegar tanto perto assim do abismo? Perto do abismo. Lê aí, Jonatas. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Por quê, gente? Por que aquele que guarda os mandamentos, Jesus o amará? Porque literalmente é só por isso que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio falar de novo os mandamentos de Deus, falar sobre a Bíblia e não refutar ela como muitas pessoas hoje em dia dizem, e sim reaplicá-la. E por isso que ele se manifestará na pessoa, porque a pessoa vai estar cheia do Espírito de Deus, cheia das suas palavras, vai compreender, crer e segui-la. E por isso ela manifestará para as outras pessoas crerem nele também, assim como ela crê. Não é mesmo, irmão Fábio? É mesmo. Jonatas e Jonas, né? Todas as suas palavras se fazem a minhas. Isso é pura verdade, né? Nós falamos, provamos na Bíblia. Uma forma que Jesus vai ver que você ama Ele é só guardando os mandamentos. E é uma parte da Bíblia que é tão pisada, né, Jonatas? Porque às vezes você é perguntado, as pessoas perguntam e respondem. Irmão, o que é pecado? Já que hoje não está pregando nas igrejas, vamos falar no nosso vídeo, né, Jonas? As pessoas às vezes podem falar, não, pecado é tudo que desagrada a Deus. Essa é a resposta mais falada em todo mundo, é isso, né? E a mais vaga que existe. E a mais vaga. Mas você ainda me deixou com dúvida, o que desagrada a Deus? O que desagrada a Deus? O que faz separação entre o homem e Deus? O que é uma coisa que não é mais tratada hoje em dia no povo que se diz de Deus. O que hoje é mais tratado? Tudo que desagrada a Deus, mas não é preciso. Vamos supor, nós vamos se perder, irmãos, exatamente, não é pelos escândalos, porque os escândalos, tem muitas pessoas no YouTube, em todos os lugares, ganhando dinheiro com isso, escândalo das igrejas. Nós vamos se perder com aqueles pecadozinhos acariciados, irmão, aqueles pecados escondidos. O que é pecado, Jonatas? A gente fala tanto em pecado é pecado desagrada a Deus, mas o que a Bíblia tem a nos dizer o que é pecado? O que realmente é pecado e é escondido pelas pessoas, né? Essa resposta está exatamente aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aleluia. De novo? A lei de novo. Então, já que foi assim, como as pessoas dizem, irmão Fábio, por que a gente vai ser julgado pelos nossos pecados, que é a transgressão da lei,
se a lei já foi abolida? Então, se a lei foi abolida, vou até melhorar essa pergunta. Se a lei foi abolida, e por que exatamente os que vão se perder é exatamente os que transgridem ela? Né, Jonatas? Exatamente. Jesus está aí para perdoar, mas quando você se arrepende, Se arrepende a lei, graça, pecado, tá tudo no mundo. Só que hoje eles estão mascarando, né? Estão mascarando pecado, estão mascarando lei e estão te enganando com a falsa graça. Porque os que vão se perder é exatamente o que transgride a lei. Aqui, irmãos, nós temos abordado nesse vídeo falando sobre graça, sobre lei, Antigo Testamento, Novo Testamento. Jesus nunca tratou dessa forma, sempre como escrito dos apóstolos, dos profetas. Mas, Jonatas, como nós poderemos falar para as pessoas que estão em casa, que procuram, pessoas sinceras, que procuram uma igreja, uma denominação para seguir, um líder religioso, Cantor. uma coisa assim que eles procuram para melhoria das suas vidas, pessoa sincera mesmo, que procura a verdade. Jonatas, aonde nós poderemos achar a verdade? O que é a verdade? A Bíblia nos diz alguma coisa sobre essa verdade, Jonatas? A Bíblia Então, aqui, irmão Fábio, a gente pode pegar, a Bíblia fala 5 elementos que juntos eles vão caracterizar a verdade expressa por Deus. Você sabe quais são, irmão Fábio? Gostaria que eu falasse aqui pro pessoal de casa, não é mesmo? Gostaria que você falasse para o pessoal de casa, Jonatas. Então vamos por ordem. O primeiro elemento, abram em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Pode pausar o vídeo, né, Jonas? Sim, Exatamente. pode pausar o vídeo. Vocês vão ali na Bíblia, peguem no mesmo lugar, fiquem certinho ali pra ver se a gente tá falando a verdade mesmo, né? Vamos ver. 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Senhor verdadeiramente Deus. No original está querendo dizer, o Senhor é fiel, é verdadeiro, é a verdade. Tem a fidelidade de que Ele é Deus. O Deus único e verdadeiro. Ou seja, das 5 colunas da verdade, você falou uma, né, Jonatas? Sim. Que é Deus, Aqui, é a verdade. Deus. Qual a outra verdade, Jonatas? A segunda, vamos aqui em João, no capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele falou isso? Porque ele é a verdade e ele serviu de ponte que juntou, que facilitou o povo encontrar Deus. Então ele é verdade também, né, Jonatas? Ele também é verdade. Tanto que ele mesmo fala, eu e o Pai somos um. Qual é a outra verdade? Quando você lê no original ali, eu e o Pai somos um, além deles serem um, ele está querendo dizer também que ele vai fazer aquilo, os dois vão ter o mesmo propósito, os dois têm o mesmo objetivo, porque os dois são verdade, os dois são elementos que configuram a verdade. E qual a outra verdade, Jonatas, que a Bíblia nos fala? A verdade, irmão, não é o que a tua igreja fala, o que teu pastor fala. Verdade é o que está escrito na palavra. Se a tua igreja é edificada sobre essas 5 colunas, então continua. Continua que é a verdade. Mas né, se não é? Se não é, ou seja, Jonatas já falou, coluna da verdade, Deus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. Nós vamos provar na Bíblia a terceira verdade. Qual é a terceira verdade, Jonatas? A terceira coluna da verdade está em 1 João, no capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. polêmica, né? Que algumas pessoas elas acham que é uma força, que não é uma pessoa em si. Mas aqui o Espírito é quem dá testemunho. Eu nunca vi força de nada dar testemunho. Força da gravidade, força da natureza, eu nunca vi. Agora, uma pessoa pode dar testemunho.
O Espírito Santo dá testemunho. O Espírito Santo, ele pode ser ofendido. Tanto que blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele pecado que Deus não perdoa. Não perdoa. Ou seja, o irmão Jonatas falou de 3 colunas da verdade, né, Jonatas? A tua igreja crê em Deus, Jesus, Espírito Santo? Como verdade? Então vamos ver mais uma coluna da verdade. Qual é a outra coluna da verdade, Jonatas? A 4ª coluna da verdade, que sustenta o povo de Deus. A 4ª coluna. Voltando para João, dessa vez no capítulo 17, no versículo 17 também. Santifica. Essa aqui você sabe de cor, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Agora, Já temos 4 Quatro colunas. colunas. Já dá para dizer que cada uma é uma coluna. E Cada uma é a coluna da casa. E essa verdade sobre a Bíblia é a Bíblia completa, não uma O Evangelho parte eterno. da Bíblia e a outra é jogada fora. O Evangelho eterno. e outra coisa, agora a parte mais contestada no meio, principalmente cristão, é essa outra coluna da verdade. Qual é a 5ª e última coluna da verdade? E não existe mais verdade em todo o universo, Jonatas? Presta atenção. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e teus mandamentos são verdade. 5 colunas da verdade. Ou seja, a tua, não vou nem falar a tua igreja, o núcleo que tu frequenta, que Deus é verdade, crê que Deus é verdade? Beleza. Crê que Jesus é a verdade? Beleza. Crê que o Espírito Santo é a verdade? A pessoa do Espírito Santo. Crê que a palavra de Deus é verdade? Crê que os mandamentos também são verdade? Fica. Então, se ela crê, continua. E você está no caminho certo. Agora, se a teu movimento, eu não vou falar das paredes, eu vou falar do teu movimento, não crê nos mandamentos, que é o único que a pessoa não crê no mandamento. Ou no Espírito Santo. Ou no Espírito Santo, ou em Jesus. Ou nas palavras, porque não querer completamente. Pode sair dela, irmão. Porque não tem a verdade. A própria Bíblia fala, aquele que falha em um ponto torna-se culpado de todos. Para de todos. Isso vale tanto para o 10 mandamentos quanto para a verdade. O que eu queria trazer para os irmãos aqui agora é o quê? É que muitas pessoas elas se preocupam muito, principalmente da forma que as pessoas servem a Deus. Se no templo que ele vai tem parede preta, se tem branca, se tem rosa, se tem vermelha. E muitas pessoas deixam de estudar a Bíblia. Aí eles ficam pagando aqueles lobos devoradores para continuar manipulando e acariciando os seus egos. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Deus, irmãos, não é para viver ostentando. A verdadeira igreja de Deus, É para viver destruindo. ela nasceu para amar, nasceu para ajudar e nasceu para orientar muitas pessoas. Quando nós sentamos aqui, não é para apontar ninguém. Nós sentamos aqui para passar o pouco conhecimento que nós tivemos para as pessoas parar de ser bocó e sustentar essa máfia que está aí se dizendo que são pastores sem ser. Irmãos, vamos estudar, irmãos. Vamos estudar e para de ser manipulado. Mortais, né? Bala por doutrinas mortais e como o irmão Fábio falou, já falou aqui, né? Não metendo o pau na igreja, mas sim a gente falando para as pessoas e instruindo a verdade do que está acontecendo hoje e tentando nos ajudar e ajudar vocês. E não continuar patrocinando, né, esses grandes megas eventos, patrocinando pessoas a ostentar o evangelho e a cada vez mais o evangelho ser Não sei, tão rejeitado pelas pessoas, porque nós, da forma que estão pregando os evangelhos, as pessoas estão afastando Jesus do povo. E estão trazendo o povo para cima deles. Você vê, as pessoas só adoram mais o homem do que a Cristo. Estão tirando o foco, né, Jonathan? Estão colocando um monte de festa, um monte de coisa e esquecendo que tem a palavra de Deus aqui para ser seguida, tem Jesus para falar, né? Tudo isso para tirar o foco daquilo que é verdadeiro, para tirar o foco daquilo que é realmente importante. Porque são discussões bobas, não é mesmo? Discussão bobas. A minha Tira o igreja foco tem isso, né? Minha igreja, ela tá em tantos países, a minha igreja faz isso, ela tem
tal ação missionária? Irmão, não Tá. pensa nisso. Pensa Tem que Deus, tem Jesus, Espírito Santo, palavra, mandamento. Se não tiver algum, beleza. Não faz diferença nenhuma. Irmão, não pensa nisso. Pense assim, a sua igreja deve estar no mundo inteiro. Você deve espalhar ela para o mundo inteiro, porque a sua deve ser a verdadeira igreja, que não é uma denominação de 4 paredes. E na verdade é as 5 colunas da verdade serão aplicadas à sua essência em atos para as pessoas e instruindo ao verdadeiro caminho e chegar em tão esperado lugar que a gente sempre deseja. Amém. E que Deus abençoe a todos. Para o vídeo não ficar tão grande, vai orando, irmãos, para esse canal crescer. Não se deixa de se inscrever, dar aquele like, Comentar, compartilhar para mais pessoas, né? E na próxima semana, se Deus quiser, teremos outros vídeos. E que Deus abençoe a todos, né, irmão Jonas? E você, Jonas? Eu quero que todo mundo lembre do que a gente falou aqui, não seja mais apenas um vídeo, que vocês não esqueçam dessa palavra aqui maravilhosa, que não levem, como o irmão Fábio já falou aqui, colocar o conhecimento sem estar em cima, e sim vocês apreciar e colocar a essência dele na sua vida. muito obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Tchau!